assunto ele é muito importante para quem está gestante e também para os consultores, as consultoras de bem-estar que compartilham, né, os benefícios dos óleos essenciais e que trabalham também com a indicação para gestantes. O que acontece? A gestação é uma fase delicada, né, e muito preciosa também da mulher. Contudo, se ela não teve, antes da gestação, contato com os óleos essenciais, não é na gestação que ela tem que iniciar, por exemplo, a ingestão de óleos, né? Um outro ponto que a gestante também tem que ter muito cuidado são quais os óleos essenciais que ela vai utilizar. E não só quais no sentido de qual óleo, mas de qual procedência, né? Se é um óleo 100% puro, se é um óleo que realmente vai ser eficaz e seguro para que ela possa fazer o uso, né? Durante a gestação é muito importante fazer o uso do óleo, principalmente de forma aromática, né? Que pode ser através do difusor, um difusor pessoal, nas mãos, né? Que nem, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar tangerina, que é um óleo que eu amo muito. Aqui, ó. Então, eu vou fazer a inalação. Eu coloco uma gotinha nas mãos, esfrego e inalo. Dessa forma, eu vou promover a elevação do humor, né? Com o uso da tangerina. E aí você pode inalar por pelo menos 1 minuto, tá? Eu não vou ficar aqui 1 minuto inalando pra gente não tomar muito tempo. Mas essa é uma forma de inalação. A outra forma, deixa eu só aproveitar aqui e inalar um peppermint pra abrir aqui minhas vias. Eu tô me sentindo um pouco congestionada. E aí já abre tudo aqui. Então vamos lá. Cuidados que a gestante precisa ter com os óleos essenciais. A primeira coisa é origem, procedência, saber se é 100% puro. Também não é momento para pesquisar preço, né? Ah, esse óleo aqui é mais baratinho, então eu acho que vai ser bom. Ou então, eu vou usar essência mesmo, porque eu só vou colocar no difusor, então não tem problema. Tem problema. Tem problema porque a gente vai inalar esse óleo e geralmente não. Os óleos as essências, elas não são naturais, elas são químicas, elas são produzidas em laboratório, com derivados de petróleo, né? E a gente não quer inalar isso em tempo nenhum na nossa vida, menos ainda durante a gestação, né? Óleos que a gestante precisa ter cuidado são os óleos que eles são emenagogos. Os óleos essenciais, eles têm compostos químicos, né? Assim como uma medicação tem uma composição química, o óleo essencial também tem. E essa composição química dele é que vai dizer para que ele serve. Então, por exemplo, um óleo essencial que é rico em linalol, que é um composto químico sedativo e ansiolítico. A gente, quando pensa num óleo que tem esse composto, a gente já sabe o que a gente espera dele, que ele venha acalmar, tranquilizar, né? Os óleos emenagogos, eles podem promover sangramento por contração do útero, né? Vai acontecer com todo mundo que usar um óleo emenagogo vai ter sangramento? Não, não vai. Até porque os óleos essenciais, nós somos únicos, somos seres únicos, e quando a gente se conecta com o óleo essencial, o nosso resultado pode ser único também. Como, por exemplo, acontece com a lavanda. Existem pessoas que capotam, né, com a lavanda, é um poderoso mesmo sonífero, e outras pessoas ficam agitadas com o uso da lavanda. Então, de acordo com cada organismo, vai ser a reação também do óleo. Então, não quer dizer que se você usar um óleo emenagogo, você vai ter sangramento, não quer dizer isso. Mas, como a composição química dos emenagogos vai produzir isso, pode ocorrer que aconteça. E aí a gente também não quer que aconteça, certo? Então, por isso também, o uso tópico e aromático durante a gestação é uma maneira extremamente segura do uso. Se você já faz a ingestão de alguns óleos, você já tem a segurança, a confiança de fazer essa ingestão, você pode continuar seguindo as recomendações, né? Caso não, você vai seguir dessa forma que a gente vai falar aqui, tá?
alguns óleos que são emenagogos para você anotar aí, se você é um consultor, uma consultora de bem-estar, para você recomendar às suas clientes gestantes a não fazerem o uso desses óleos, tá? Arbovitae, manjericão, canela cássia, a canela cinnamon também, cedro, claricege, gengibre, jasmim, hortelã-pimenta, alecrim, iauopom, mirra e rosa. Então, esses são alguns óleos emenagogos que as gestantes não devem utilizar, tá? A hortelã-pimenta também ele tem uma questão, embora ele também seja emenagogo, ele pode ser utilizado esporadicamente, então para uma dor de cabeça ele pode ser utilizado, aí vai passar assim ó, nas têmporas, na testa e na nuca. Numa situação extrema, pode sim utilizar o hortelã-pimenta, tá? Mas se você não quiser, também não precisa, você pode utilizar um outro óleo, por exemplo, olíbano é incrível para dor de cabeça, tá? Então você pode substituir também. Lavanda também costuma ajudar na dor de cabeça, tá? Óleos também que a gente precisa evitar na gestação. Os óleos quentes, né? Como a gente já falou ali antes, a canela, o cravo também é um óleo quente, o orégano e óleos canforados, também a mesma coisa. Eu conheço gestante que faz o uso de óleo canforado, como por exemplo o Deep Blue, né? E correu tudo bem, foi tudo bem, mas porque ela já usa os óleos, ela usava antes da gestação, ela utilizou e percebeu benefício, né? Então, é uma série um histórico, vamos dizer assim. Então, ela já tinha um histórico de relacionamento, de confiança com os óleos essenciais. Então, ela utilizou, se sentiu muito bem, tá? Um óleo que precisa tomar, dois. Muito cuidado, mas um deles não é muito comum aqui no Brasil, que é o jasmim. E o outro é o claricege. O claricege, ele é muito utilizado pelas mulheres, inclusive ele tá aqui na composição do Claricalme. Sexta-feira a gente vai falar sobre esse mix aqui, tá? Mas o claricege, ele é um óleo que ele atua muito diretamente na parte hormonal, tá? Então, quando que o claricege pode ser utilizado na gestação? A partir das 40 semanas, quando a gente quer estimular o trabalho de parto, tá? Então, claricege e jasmim apenas após as 40 semanas de gestação, com o objetivo de ajudar no trabalho de parto, tá? Um óleo que não deve ser utilizado de jeito nenhum. Até agora a gente falou de óleos que devem ser evitados, tá? Inclusive os emenagogos. Agora, um óleo que não deve ser utilizado é o Wintergreen, porque ele possui salicilato de metila e ele tem a capacidade de ultrapassar a placenta. Então, este óleo, ele realmente não deve ser utilizado de jeito nenhum na gestação, tá bom? Aí a gente vai falar aqui de algumas situações que a gente vive na gestação e quais os óleos que a gente pode utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Medo. É muito comum a gestante sentir medo, né? Eu tive uma gestação, no final da gestação, inclusive, eu tive pré-eclâmpsia, né? A minha filha é prematura, nasceu de 35 semanas. E o medo, ele é algo muito inerente à gestação, né? Por quê? Porque a gente tem medo da gravidez, a gente tem medo da barriga crescer, às vezes, do trabalho que vai parar, enfim, né? O medo da imaginação, né? Porque a gente, infelizmente, não é programado para imaginar coisa boa, só coisa ruim. Então, todos esses medos, existem alguns óleos essenciais que podem ajudar. Um deles, a lavanda. A lavanda é um coringa. A lavanda tem que ter na casa de todo ser humano que respira, porque é um óleo muito abençoado e multifunção. O pisse, deixa eu ver se o meu tá aqui. O pisse, gente, é maravilhoso. Eu tinha tirado ele, colocado junto dos outros óleos. Não tá. Mas o pisse, ele é um óleo da linha emocional. É um óleo que eu amo demais sentir o aroma quando eu preciso me acalmar. Mas não é acalmar no sentido de estar nervosa. É de estar ansiosa, preocupada, sabe? Com alguma coisa assim que, mais uma vez, a nossa imaginação não tá colaborando muito. Ou uma situação realmente que saiu totalmente do controle. E aí o pisse, ele é um óleo que eu amo, simplesmente amo, e é um óleo que a gestante pode utilizar, tá?
Aí, ansiedade é outro problema. A ansiedade, ela é sempre derivada dos pensamentos futuros, né? Que geralmente também não são bons. Então, é aquela coisa, é viver no amanhã, né? E a gente não pode fazer nada com o amanhã, e aí a gente fica ansioso. Ansiosa no caso das gestantes. Então, alguns óleos para indicação, para uso, né? Das gestantes com ansiedade. Lavanda, todos os cítricos, limão, laranja, tangerina, bergamota, o olíbano, que é um óleo aterrador. O olíbano é um óleo também divino. Eu amo olíbano, né? É um dos óleos que Jesus ganhou quando nasceu, um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu, que é o incenso. E o gerânio. Gerânio também você vai ver aqui que a gente repete ele várias vezes durante a gestação, das situações da gestação, tá? Humor. Humor é outro desafio da gestante, né? Porque às vezes a gente engorda, às vezes não, né? Eu engordei quase 20 quilos, então a gente engorda, a maioria acaba engordando, então a gente fica inchada, a roupa não serve, aí vai procurar roupa, não acha, enfim, essas coisas que não colaboram com o humor da gestante. Aí a gente pode usar os cítricos também, que são, né, esses que eu acabei de falar, tangerina, laranja, limão, bergamota. Bergamota tem um vídeo aqui no canal, tanto no IGVT no Instagram, quanto no canal do YouTube, falando sobre a bergamota. E tem um vídeo de 3 minutos, vale a pena você assistir depois. A bergamota, ela é um óleo que ela traz para o nosso corpo, ela tem propriedades sedativas e limoneno. Então, ela tem linalol e limoneno. Limoneno eleva o humor. Linalol é sedativo e ansiolítico. Então, você imagina que a lavanda tem o linalol, a tangerina tem o limoneno, a bergamota tem os dois. Então, a bergamota é um óleo bipolar, a gente fala, né? Por quê? Porque se o que você está precisando, quando você coloca ele em contato com o seu corpo, se o que você está precisando é acalmar, sedar, tranquilizar, é isso que vai acontecer. Se o que você precisa é elevar, sabe, a energia, aquela coisa de, ai, vamos, ela também vai te trazer isso. Então, a bergamota é um óleo essencial para a gente utilizar durante a gravidez também. É um óleo do dia a dia, sabe? Mas na gestação é um óleo muito seguro e muito eficaz. Justamente porque ele vai entender o que seu corpo precisa. Porque, na verdade, não é o óleo que entende, né? É o corpo que extrai. Então, assim, o óleo traz todos aqueles compostos e o corpo extrai, retira, usa aqueles benefícios que ele tá buscando, que ele tá precisando, né? Enjoo. Outro fator também que acontece muito na gestação, né? É o enjoo. Então, a gente pode utilizar o cardamomo. Tem vários óleos, mas aqui a gente vai pegar 3 que são porretas para essa situação, né? Então, a gente tem o cardamomo, o peppermint, que é um óleo que não deve ser utilizado em demasia na gestação, tá? Nenhum óleo deve ser utilizado em demasia nunca. Uma gota de óleo essencial é extremamente potente, equivale a 28 xícaras de chá daquela erva, daquela planta. Então, quando a gente fala de usar uma gota, usa uma gota mesmo, tá? Porque é suficiente. Então, gente, aí pro enjoo a gente tem cardamomo, peppermint e green mandarim. Azia. Azia é aquela queimação, aquela coisa, né, ruim também que a gente sente quando tá gestante. Lemon, laranja, hortelã-pimenta, cardamomo e zengeste. Zengeste, ele é um mix digestivo, né? Mas se você não quiser usar o zengeste, você pode usar a laranja e o limão. Eu uso frequentemente. Na verdade, o zengeste, eu tenho ele assim, ó, em forma tópica, até acabei de aplicar. Meu estômago é super chato. Então, assim, eu deveria ter uma alimentação completamente regrada, mas como a gente acaba tendo alguns deslizes, o zengeste, assim, nessa forma rolon, já diluída, eu gosto bastante. E quando eu vou fazer a ingestão, eu gosto de fazer a ingestão da tangerina, do lemon. Deixa eu ver se meu Yellow Mandarim tá aqui. Meu Yellow Mandarim tá aqui, que é um lançamento da linha cítrica. Na verdade, não é um lançamento, ele é um presente exclusivo para os membros esse mês, né? Então, essa também é uma das vantagens de ser membro do Terra. Então, o Yellow Mandarim também é poderosíssimo digestivo. E são óleos cítricos que a gente pode fazer ingestão nessas situações de desconforto, né? Da digestão. Uma dica
Quando a gente põe primeiro a água no copo e depois coloca a gota de óleo, o óleo essencial, ele é chamado óleo porque quando a gente coloca ele em contato com a água, ele solubiliza em forma de óleo. Então, ele faz uma gota e fica aquela bolinha ali, né, de óleo. Então, uma dica é primeiro você coloca o óleo no copo e depois você coloca a água. E aí ele naturalmente estoura, né? E aí dissolve na água e fica melhor para fazer a ingestão, tá? Geralmente quando não use copo de plástico de jeito maneiro, principalmente se for um óleo cítrico, porque ele é rico em limoneno e limoneno é um composto que pode destruir as fibras do copo plástico, né? Então não utilize em copo plástico, utilize em copo de vidro e você bote, se você colocar uma gota, e uma gota é uma gota mesmo, tá? Quando você for virar o vidrinho, tem um píper aqui. Quando você for virar o vidrinho, não vira o vidro de ponta cabeça, né? A gente fala, vou pôr uma gota aqui, vou até fechar, senão vai cair o vidro todo. Aí ela faz assim. Não faz assim. Quando você for colocar, você vira ele um pouquinho, fez a gota, você já pode desvirar, porque quando você desvirar, a gota vai cair, tá? Então, uma gotinha mesmo é suficiente. Se cair duas, você não vai morrer, mas vamos usar uma gota, tá? E aí tem um jeitinho ali de cair uma gota só. Mas se cair duas, não tem problema. Bota a água lá e bebe ao longo do dia, tá? E também, se você sentir mais confortável, pode usar com água morna. E aí fazer um chazinho, né? Não é água fervendo, mas a água morninha, bota uma gotinha também. E aí você consegue ter essa questão da azia, né? Um suporte totalmente natural. Eu tenho uma amiga que durante a gestação ela tomou remédio a gravidez todinha. E a gente sabe que não é bom, né? Então, vamos aí buscar uma solução natural. Tontura é um outro ponto que acontece muito com as gestantes. E aí a gente pode usar lavanda e hortelã-pimenta através da inalação. Então, vou botar uma gotinha na mão de hortelã-pimenta, uma gotinha de lavanda, esfrega e inala, tá? Inchaço e retenção de líquidos, outro ponto muito frequente, né, na gestante. Como eu tive pré-eclâmpsia na 34ª semana, finalzinho da 34ª semana, na verdade, acho que eu já tava entrando na 35ª, eu tava tão inchada, que o médico apertou minha perna na consulta. Eu cheguei em casa, minha perna não tinha voltado pro lugar ainda. Calçado, meu pé não entrava em nenhum calçado, chinelo, rasteirinha, nada, absolutamente. Eu lembro que eu comprei um Crocs, um tamanho a mais do meu, e mesmo assim, meu pé não entrava. Então, assim, eu fiquei muito inchada, retive muito líquido mesmo, não conhecia os óleos essenciais, né? E aí, estudando sobre o assunto, achei sensacional, porque a gente pode fazer o uso do limão siciliano e da toranja, né? Que é o grapefruit. Então, esses dois óleos. E o jeito de usar que eu achei incrível, gente, é fazendo escalda-pés. Então, você vai botar lá o pé de molho, né? Com 2 gotas de óleo essencial, ou limão, ou grapefruit, ou uma gota de cada. E vai ficar com aquele escalda-pés, né? Depois você coloca as pernas pra cima, dá aquela relaxada, que ele vai ajudar na retenção de líquidos. Ou você também pode, né, se você quiser e puder, ganhar uma massagem nas pernas e nos pés, também pode aplicar ela dessa forma. Aí, a diluição. A diluição você pode utilizar o óleo de coco fracionado, né, que a doTERRA tem, um óleo de amêndoas, um óleo que seja puro, um óleo de abacate. Óleo de amêndoa não pode ser aquele cheio de cheiro que a gente usa, tem que ser um óleo de amêndoas puro mesmo, tá? Deixa eu só recusar um negócio aqui. E aí, ou então você pode usar também o creme, o Body Spa. Deixa eu ver se eu tenho um Body Spa aqui. Tem. Esse aqui, ó, é o Body Spa. Então, ele é um creme neutro da doTERRA, tá? A gente pode utilizar para diluir os óleos essenciais para massagem. Então, ele também tem um poder de hidratação. Eu uso bastante, né? Eu uso todos os óleos essenciais que eu vou fazer massagem, eu uso com o Body Spa. E é uma delícia, a pele fica super hidratada mesmo, tá? Para cãibras, você vai usar lavanda, gerânio ou aromatante. Sabe que, estudando sobre os óleos, eu tava pensando, para gestante, o que vale a pena, muitas vezes, é fazer adesão, né, e se tornar membro, adquirindo o kit Aromatouch. Porque o kit Aromatouch, ele é um kit para massagem.
E ele vem com limão, laranja, melaleuca, vem com difusor, com óleo de coco fracionado, né? Então, ele é um kit bem interessante para gestante, tá? E aí, para as cãibras, a gente vai utilizar, né, como eu falei, lavanda, gerânio ou aromatouch, com escaldapés também, tá? Sensibilidade mamária é outra coisa que acontece muito, principalmente mais pro final da gestação, né? Que os seios aumentam muito. E aí a gente pode fazer massagem com a lavanda. A lavanda, ela tem ação analgésica, então, além de acalmar, tranquilizar, ela vai atuar na dor, tá? E aí a gente pode fazer a diluição para fazer a massagem. Uma dica, tem alguns sites que vende esse vidrinho aqui, ó, Rolon. O bom é comprar esse grossinho, tá, gente? Porque, e são 9 meses de gestação, então vale a pena. Pois é, Tati, balance é essencial ao ser humano que respira, minha amiga. Não dá para viver sem balance de jeito nenhum. Então, assim, você pode comprar esse vidrinho Rolon e aí você faz já o mix, por exemplo, você sente muito enjoo, ou você fica muito inchada, ou você precisa utilizar bastante o óleo do humor. E aí você pode deixar o seu Rolon pronto, tá? No final eu vou dar a dica da proporção de diluição, tá bom? Então, sensibilidade mamária, a gente pode fazer a massagem com a lavanda nos seios. Fadiga, falta de energia, né? Quase não acontece com as gestantes. A gente também vai utilizar os cítricos, limão, lavanda, laranja, hortelã... Não, lavanda não, gente. Laranja, hortelã, pimenta, bergamota. O Citrus Bliss, que é um mix de óleos essenciais cítricos. E o Elevation, que particularmente é um óleo que eu, sim, não vivo sem. É um óleo realmente que tem a capacidade de elevar o humor de uma maneira que a gente fica chocada, sabe? De ver o resultado dele. Eu amo o Elevation. Pro sono. O sono é outro desafio na gestante. É claro que envolve uma série de coisas. Às vezes a gestante sente muita dor, às vezes ela engordou muito, a barriga tá muito grande, ou ela costuma dormir de bruço. Enfim, o sono tem muitas coisas que envolvem a questão do sono, né? Mas quando o problema para dormir, então é muito importante a gente identificar qual é o problema que não tá deixando dormir, para que a gente faça um suporte completo. Então, se eu sinto dor, eu preciso lidar com a dor para depois utilizar um óleo para dormir, assim, que lida com o sono, né? Um sedativo, ansiolítico. Mas antes eu preciso usar um óleo com uma ação analgésica. Então é muito importante, porque às vezes a gente fala, eu não durmo. Não dorme por quê? Tem que entender por quê para poder fazer um suporte completo, tá, gente? Então, óleos para o sono. A gente pode sugerir aí lavanda, capim-limão, que é o lemongrass, né? Eu amo porque ele tem cheiro de erva cidreira. Então, é um cheiro que eu gosto demais de sentir, né? Me remete à infância. O Serenity, que o Serenity, ele é um mix de óleos essenciais para o sono. Então, ele é super potente no sono, tá? Laranja e camomila romana. Tati, diabetes gestacional, a gente não vai entrar nesse ponto hoje, tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre os óleos essenciais para o bem-estar geral da gestante, mas aí a gente volta para falar sobre esse assunto. Lavanda, capim-limão, serenite, laranja e camomila romana para o sono. Suporte respiratório também é outro desafio para gestante, mas aí a gente pode utilizar o Brief no difusor, tá? Então também vai ser muito eficaz o difusor no caso da gestante. Dor nas costas, que é outro desafio, né, na gestação, a gente vai usar o Aromatouch. Então por isso que eu falei do kit Aromatouch, porque o óleo essencial Aromatouch também é um mix para massagem, e aí vai ser muito eficaz para lidar com a dor, tá? Então, dessa forma, a gente consegue criar uma rotina de bem-estar. Então, a gente consegue perceber qual é a necessidade que eu tenho hoje, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, né? E qual é o óleo essencial que eu posso utilizar. Tem sim, Thaís. Eu falei no começo, mas eu repito rapidinho aqui, tá? E aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tenho mais alguns pontos para falar. Hemorroida. Hemorroida é outro problema que acontece muito na gestação.
e não só na gestação, né? Então, hemorroida aí é uma situação que muitas pessoas enfrentam, e aí a gente pode utilizar cipreste. Cipreste é um excelente óleo para estimular a circulação, tá? Porque ele alivia a pressão das veias. Associado à laranja, e também pode utilizar hortelã-pimenta junto. Se não quiser usar hortelã-pimenta, sem problemas. Vai sim, Tati, vai ficar salva aqui no IGVT e do Instagram, e depois eu vou colocar lá no YouTube também. Ainda hoje tá lá no YouTube. Desculpa. Hemorroida. Vai diluir e vai aplicar topicamente, tá? E vai trazer um alívio muito grande, principalmente pela presença do cipreste. Não tem problema, Thaís. É importante que tá aqui, né? Seja bem-vinda. Estrias. Estrias é um outro fator também muito desconfortável para gestante, né? Eu descobri que eu tinha tido estria depois que minha filha nasceu. Minha barriga era tão grande que eu não via. Aí eu lembro que minha irmã veio me visitar e aí eu falei, ai, não tive estria, tal, mostrando a barriga. O que é isso aqui? Então teve. Não consegui escapar. Mas as estrias, né, é uma coisa que, né, se a gente puder não ter, né, a gente não quer ter. Mas existem óleos essenciais que podem nos ajudar nessa situação também. São olíbano, bergamota e lavanda. A gente vai diluir com o óleo de coco ou adicionar no creme de hidratação pra gente fazer a massagem aí pelo menos 2 vezes ao dia. Na barriga, nos seios, nas pernas, né, nos braços, enfim, aonde você tá percebendo que já tem estria ou que você não quer ter. O parto. No parto também a gente vai utilizar lavanda para acalmar e aliviar a dor, tá? Então o parto é muito legal a gente utilizar o óleo essencial nesse momento. E aí a gente tem salves-clareia, capim-limão, camomila romana, mirra e gengibre, que também podem aliviar a dor no processo do parto, tá? E para promover um parto mais rápido, a gente volta lá no começo e vamos indicar o uso do jasmim e da salves-clareia, que é aquele óleo que a gente falou que as gestantes, aqueles 2 óleos que a gente falou que as gestantes só podem utilizar depois das 40 semanas. Por quê? Porque se a gente utilizar, por exemplo, a salves-clareia, que é um óleo que está mais disponível aqui no Brasil, jasmim ainda não tem. Se a gente fizer massagem na barriga com a salves-clareia, ele vai facilitar a expelir o bebê, né? Então, vai ajudar no nascimento, principalmente na questão do parto normal, né? Então, a salves-clareia, ela tem que ser utilizada pontualmente, especificamente, com o objetivo de facilitar o parto, e o parto, geralmente, é a partir das 40 semanas ali, né? Então, essas são algumas dicas, né, que a gente pode utilizar na gravidez. Depois a gente vai falar sobre a amamentação, tá? E os óleos essenciais no recém-nascido também. Então a gente vai ter outros 2 encontros para que as nossas lives não fiquem muito grandes, porque depois quando a gente coloca o vídeo no YouTube, o pessoal às vezes não tem tanto tempo, né, para assistir. Então vamos separando e dessa forma a gente consegue ser mais objetiva, tá? E aí, eu falei que eu vou falar da diluição, né? Gente, tabela de diluição, existem várias, tá? Depende muito do óleo que você vai utilizar, depende do seu relacionamento com o óleo, se você já tem, se você não tem. Pois é, né, Tati? É verdade. Eu falo, quem dera a gente tivesse o privilégio de conhecer os óleos essenciais. Minha gravidez foi aí há mais de 8 anos. Do Terra tava nascendo, né? Tem 12 anos e 2 anos aí no Brasil. É por isso que eu falo, a gente como mãe compartilhadora, nós temos uma missão muito grande, né? De fazer realmente o compartilhamento efetivo mesmo, levantar essa bandeira da solução natural, porque a gente pode sim, a gente que já usa os óleos essenciais, já percebe os benefícios dele na nossa casa, no nosso corpo, na nossa família, a gente sabe o quanto de bem-estar a gente pode trazer
para uma gestante, né, para uma depressão pós-parto, para as dores da amamentação. Então, são muitas situações que a gestante enfrenta, né, fora as gestantes que trabalham durante toda a gravidez. Eu mesma trabalhei até 3 horas antes da Sofia nascer, né? Então, assim, porque meu parto foi de urgência, então, quer dizer, eu trabalhei a gravidez todinha e trabalhei logo que ela nasceu também. Então, a gente sabe que são muitas situações, né, que podem ser evitadas e tornar mesmo os momentos mais tranquilos, mais suaves, com os óleos essenciais. E aí, eu vou falar uma tabela de diluição, mas você pode ficar à vontade para fazer algo diferente disso daqui, ok? Então, vamos lá. Você vai utilizar 10 ml de óleo de coco. 10 ml é um vidrinho desse aqui, tá? De óleo de coco fracionado, ou óleo de amêndoas, óleo de abacate, óleo de semente de uva, um óleo 100% puro. E aí, para dor, você vai utilizar uma proporção de 5%, tá? Que equivale a 10 gotas para 10 ml. Para massagens, você pode utilizar a proporção de 4%, e aí são 8 gotas para 10 ml. E gestantes, principalmente as que ainda não tiveram contato com os óleos essenciais, vão utilizar 2 gotas para 10 ml, tá? Então, num vidrinho desse daqui, você vai colocar o óleo de coco ou o óleo carreador que você vai utilizar, e vai colocar 2 gotas do óleo essencial que você estiver utilizando de acordo com as indicações que a gente falou aqui, né? As sugestões. Eu espero, né, ter colaborado, eu espero que você, gestante, ou você, consultora de bem-estar, que conhece uma gestante e que tá aí dando esse suporte, essa consultoria para ela, que essas informações tenham trazido segurança para que você possa orientar o uso da melhor maneira. E deixa eu só responder a Thaís aqui, rapidinho. Thaís, eu vou te falar a respeito do óleo que não pode ser utilizado, tá? Porque tem alguns que não são recomendados. O que não pode ser utilizado de jeito nenhum é o Wintergreen, porque ele tem a capacidade de ultrapassar a placenta, tá? E, como a gente falou agora, o Clarisage e o Jasmim, eles estimulam o trabalho de parto. Então, eles devem ser utilizados a partir das 40 semanas, ok? Principalmente se você deseja um parto normal. Gente, eu espero ter colaborado, eu espero que essas informações realmente... E assim, humor, ansiedade, noite de sono, azia, enjoo, tontura, o que mais a gente falou aqui? Inchaço, cãibra, fadiga, falta de energia, dor nas costas, suporte respiratório, todos nós, né, precisamos todos os dias. Então, essas dicas valem para todo mundo. Se você chegou até esse vídeo através da indicação de um consultor, de uma consultora, procura ele ou ela, que eles podem te ajudar, te orientar como que você vai ter o acesso aos óleos, como que você faz para adquirir, como que você vai utilizar esses óleos também. Eles vão saber te passar essa orientação. Se você chegou através da minha indicação, do meu canal, tem aqui o meu contato, me manda um direct, um WhatsApp, se tiver no YouTube, também tem como você falar comigo. E se você conhece alguém gestante, né, que está pensando em engravidar e que precisa desse suporte dos óleos essenciais, das soluções naturais, indica esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que você vai trazer bênção para a vida dela apenas compartilhando essa dica, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Thaís, Aline, todo mundo que está aqui. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Que possamos nos colaborar todos os dias, né? Porque a gente está aqui para aprender. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente está ensinando e está aprendendo. Fiquem com Deus. Tudo de bom.